Em virtude dos últimos vídeos, onde nós falamos sobre modinhas na cirurgia plástica e citei um pouco sobre tecnologia, pode deixar a impressão de que eu sou contra tecnologia, sou contra novidades. O ponto não é esse. O meu alerta fica mais em relação ao fato de que cirurgia plástica não é só modinha e não é só tecnologia, né? Então, o profissional não pode se basear no dia a dia dele em oferecer só isso, ou pelo menos não passar a mensagem de que a especialidade vive basicamente ou especificamente disso, porque é uma grande mentira, né? Nós vivemos de cirurgias que são feitas há mais de 50 anos. O nosso dia a dia é feito, né, de plástica de mama, de plástica de abdômen, de lipoaspiração. Essas são as cirurgias que preenchem 90% do nosso tempo. E passar para a população a ideia de que isso mudou, né, e que é possível se fazer cirurgias sem cicatriz, sem corte, e que você vai passar um aparelhozinho no abdômen e aquela pele que estava pendurada vai sumir. Esse é o meu ponto de alerta, né? Para que se desconfiem do que vocês recebem na internet. Precisa haver um questionamento. Então, uma mulher que teve 2, 3 filhos, se ela quer ter um abdômen saradinho, ela vai ter que aceitar uma cicatriz. Ela não pode imaginar que vai passar um aparelho e aquela pele toda vai embora e a diástase vai ser corrigida sem um processo a ser vivido, entendeu? Porque as tecnologias ainda não se provaram eficazes do jeito que a coisa é vendida. Então a pressão da indústria é muito grande e alguns colegas acabam cedendo a essa pressão, porque também o poder de marketing desses aparelhos é muito grande. Então, tenta imaginar que alguém investiu 500, 600 mil reais num aparelho que promete fazer algo que ainda não se comprovou realidade. Esse cara perdeu completamente, a partir desse momento, a capacidade dele de ser isento. Ele precisa vender esse aparelho dele. Ele precisa usar esse aparelho para pagá-lo. Então ele vai tentar indicar para qualquer tipo de cirurgia, para qualquer tipo de caso. Ele precisa vender. Então a isenção foi embora. E isenção em medicina é algo muito importante. Tanto que todo médico, ao se pronunciar a respeito de algum produto, ele precisa declarar a possibilidade de um conflito de interesse. Ele precisa dizer que ele não tem nenhum conflito de interesse próprio naquilo que ele está dizendo. Ou seja, ele não vai dizer que aquele medicamento que ele está indicando, do qual ele está falando, é melhor ou pior porque ele é funcionário ou tem alguma ligação com aquela indústria farmacêutica. Da mesma maneira que alguém que está indicando um aparelho não pode ter uma ligação direta com o produtor, com o fabricante. Então, o médico precisa ter isenção. E a gente está perdendo isso. Então, eu não sou contra novidade, eu não sou contra a tecnologia, eu uso tecnologia todo dia nas minhas cirurgias, né? Então, tem alguns aparelhos que eu tenho 2 unidades, porque eles aumentam a eficiência da cirurgia, diminuem o tempo cirúrgico, automaticamente vão diminuir também o trauma para o paciente. Mas a tecnologia tem que se provar necessária e tem que fazer sentido, né? Se você vai usar alguma coisa que vai aumentar o custo da cirurgia em mais de 50%, vai aumentar o tempo da sua cirurgia e aumentando o risco dela em mais de 50%, vai aumentar o trauma tecidual, né?
A agressão aos tecidos vai ser maior e automaticamente o processo inflamatório vai ser maior, só porque ele promete, sem qualquer comprovação, uma retração de pele, pelo menos para mim não faz sentido. Então, por isso não usar esse tipo de tecnologia. E aí alguns que me seguem vão dizer, mas o senhor usa o laser. Uso, e uso bastante, e indico sempre que possível, mas não pensando na retração da pele. Porque o laser vai me dar, sim, aumento de custo, ele me dá um aumento no tempo cirúrgico, as cirurgias aumentam em pelo menos 2 horas a mais, mas em compensação ele diminui a agressão do tecido e diminui muito o processo inflamatório da paciente. Então a resposta inflamatória da cirurgia, que é causada pela cirurgia, num paciente que usou laser, cai muito. Então ele compensa o aumento de tempo cirúrgico pela diminuição do processo inflamatório. Então, se eu posso indicar algo que vai dar à minha paciente uma cirurgia mais segura, com menor agressão e uma recuperação mais rápida e com muito menos dor, esse aparelho começa a fazer sentido para mim, porque ele faz sentido de uma forma médica de pensar. Ele melhora alguma coisa para aquela paciente. Se ainda mais ela tiver uma retração de pele associada, ótimo, está no lucro. Mas não foi para isso que o laser foi indicado. O problema das outras tecnologias que prometem retração de pele é que elas só entregam isso. Se entregam. Então, ela promete retração de pele, mas ela acaba não podendo cumprir na maioria das vezes, não dando uma retração que vá ser duradoura, mas piora muito o pós-operatório e aumenta muito o processo inflamatório desses casos cirúrgicos. Então, para mim, pelo menos, não faz sentido. Não faz sentido ter um aparelho desse só para dizer para os outros que tem, né? E aí ter que indicá-lo. Então, a diferença é essa. Para mim, a tecnologia precisa fazer sentido, mas fazer sentido em termos de benefício para o paciente e não benefício para mim próprio, no que tange a encher o consultório de pacientes interessados em tecnologia e apenas em novidade. Medicina não vive de novidades apenas. As novidades, novamente, precisam ser comprovadas com estudos de longo prazo, pesquisas de períodos longos, com muita gente, para aí sim a gente dar um fim, que é o chamado de uso clínico, que é quando ela sai da pesquisa e vai para o uso da população. E aí com um embasamento científico e garantindo segurança, eficácia e durabilidade desse tratamento proposto.